Faço. Deixa eu só ver o pessoal. Vamos serenar os nossos corações, nos conectar com o plano superior, vamos nos fortalecer em oração, em prece, para que o nosso encontro dessa noite seja um encontro extremamente gratificante a cada um de nós, que sejamos bem intuídos, que possamos fortalecer todos os irmãos que porventura estão tendo dificuldade em se conectar conosco nesse horário. É importante que saibam da importância que cada um de nós tem nesse grupo, dos acréscimos que cada um faz dentro da sua percepção de vida, dentro da sua percepção espiritual. Que sejamos sempre bem intuídos e que o Mestre Jesus seja o nosso companheiro de jornada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Alguém gostaria de fazer a leitura do Evangelho? Tá, faz aí para nós então. Eu posso fazer. O Sandro falou que ia fazer. Tá bom? Tá bom? Terminou. Só um minutinho aí, Sandro, para o pessoal se achar. Item 5. Capítulo Ok. 6. Capítulo 6, item 5. Ok aqui.
Bom, esse item é um item belíssimo, né? Porque nos chama a responsabilidade sobre amar o próximo e, ao mesmo tempo, a gente instruir, né? E esse capítulo 6, o Cristo Consolador, ele vem logo depois do Evangelho, do bem-aventurados aflitos, né? Falando das nossas aflições. E aí vem o capítulo 6, Cristo Consolador. O que a gente precisa, muitas vezes, entender que esse Cristo, ele não vai retirar a nossa dor. Ele vai nos consolar, consola a dor, dando para nós uma ideia de irmandade, né, que Jesus apregoou a todos nós, no sentido de estender as suas mãos e nos auxiliar. Então, esse capítulo 6 do Evangelho, ele é um capítulo belíssimo, porque vem mostrar toda a dimensão que Jesus tem para nós. E é muito interessante, nesse capítulozinho, o Sandro descreveu o facho, a iluminar os nossos corações. E aí a gente lembra uma das passagens de Jesus no Evangelho de João, mostrando a sua própria identidade: eu sou a luz do mundo. Então, Jesus se faz se representar a luz do mundo, sendo para todos nós o que o farol é para um barco em alto mar. Então, diante daquela escuridão toda que a gente vive, que a gente convive, vem Jesus Cristo ser esse farol que nos ilumina e nos indica o caminho seguro. Então, é belíssimo, né? A gente ter a consciência desse Cristo Consolador, mas com o objetivo de fazer com que a dor seja um significado nas nossas vidas, seja uma marca do antes, né? E a marca do depois, para que a gente aprenda com esses processos dolorosos, né? Então, é extremamente significativo a gente ter essa compreensão do Evangelho nesse item 5, né? Principalmente quanto esse divisor de águas, né? Do amai-vos e instruí-vos, porque é perante ao estudo da doutrina, dos livros, do Pentateuco, que são 5 livros, né? E estudando esses livros codificados por Allan Kardec, vai cada vez mais abrindo as nossas mentes, né, os nossos pensamentos. Veja só, a gente estudando o nosso lar, como nós temos feito, o quanto é elucidativo para cada um de nós essa vida espiritual que ora esquecemos enquanto estamos aqui encarnados, né? Era isso que eu tinha para complementar. Vai falar? Uma coisa que me chama bastante atenção, essa parte toda me chama atenção, esse capítulo todo, né? Mas, especificamente em relação a essa mensagem que a gente recebeu, uma observação que vem aqui, que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Aí, um pouquinho lá no final, antes, né, dessa página 107, Espírita: amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. E uma coisa que eu observo, observando, eu acho que a gente está invertendo os papéis, e aí eu estou falando não especificamente do espírita. Eu acho que a gente está primeiro se instruindo e depois se amando. Eu vejo a importância da instrução, mas essa instrução, para mim, ela só tem sentido se ela estiver junto com o sentimento. Porque a instrução não pode se sobrepor, né,
ao sentimento, senão a mensagem viria instruí-vos e depois amai-vos. E às vezes a gente vai entrando num processo de justificar toda e qualquer incompetência humana no que se refere ao coletivo, como se fosse, não, é uma prova que aquela pessoa tem que passar. Eu viro e mexo e volto nessa questão, né? Porque eu sempre me reporto a isso. Então, existe sim a nossa necessidade da instrução, e ela é fundamental. O conhecimento é algo que me atrai por si só. Mas se eu, enquanto pessoa, só evoluir intelectualmente, eu bloqueio, eu acho que quase que toda a mensagem do plano superior. O Haroldo, ele tem uma palestra que ele fala, e o Haroldo é uma pessoa extremamente comedida, ele fala, muitas instituições esqueceram que a doutrina é dos espíritos. Então, começa aí a enxertar tanta coisa que está na ótica humana, pelo interesse humano, que provavelmente não vai acabar se afastando do propósito, como em qualquer outra religião. A Igreja Católica enxertou um monte de coisa que tinha para defender os interesses da Igreja, a protestante a mesma coisa, e assim vai. E eu acho que para a gente tem que estar muito atento, porque de todos os segmentos religiosos, o nosso é o que nos chama a razão o tempo todo. Então, a gente não pode se tornar também, em nome dessa doutrina tão abençoada, e desvirtuar, não é? Então, uma coisa que a gente tem que ter é o mesmo crivo de Kardec, sabe? Sabatinar, na dúvida, sabatinar de novo, na dúvida, pesquisar, e não sair assimilando verdades que vêm pelo veículo, pela questão humana, e achar que isso está vinculado aos valores, entendeu? Que vem do plano espiritual superior. Só isso. Seu Manuel, a gente está comentando, boa noite, a gente está comentando o capítulo 6, Cristo Consolador, no item 5, Advento do Espírito de Verdade. Tá? Eu queria fazer um comentário. O que me chamou a atenção, além, claro, desses pontos que vocês mencionaram, né, aí dessa questão do estudo, isso é bem legal mesmo, essa chamada de atenção. Porque primeiro a gente está procurando a instrução e depois se amar, né? Me chamou a atenção a palavra piedade, que ela aparece no início e ela aparece no final desse item. E aí ele fala, né, no segundo parágrafo, os ingratos afastam-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredam pelas ásperas sendas da impiedade. E aí ele fala que meu Pai não quer aniquilar a raça humana, ele quer ajudar-nos, mas que a gente se ajudando, né, uns aos outros, mortos e vivos. Porquanto não existe a morte, existe a coragem mutuamente. E lá no final ele fala, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vencedores da impiedade. E aí agora, se você pesquisar aqui a impiedade, né, que fala sobre demonstração de amor, afeto, às coisas religiosas, compaixão. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Me chamou a atenção isso, eu ainda estou processando aqui ainda. Me lembra muito esse momento que estão ouvindo? Estamos sim. Me remeteu a esse momento, né, que a gente está vivendo, que a gente precisa, às vezes, ficar em casa, né, nesse momento, em nome de outras pessoas, em nome da saúde pública. A gente precisa ter alguns cuidados que pela gente, talvez, a gente nem tivesse. Tá bem. Eu vejo assim, eu não sei se eu vou conseguir ter alcance para isso, mas essa parte me chama a atenção, porque fala assim, sede os vencedores da impiedade.
Ontem eu tive como tarefa redigir uma carta para o Brasil, do curso que eu estou fazendo. E na hora que me chegou a tarefa, eu falei, vou cair matando. Vou desabafar tudo que está dentro de mim. Isso foi o meu lado racional. Mas como eu já sou uma pessoa que estou tentando abandonar esse perfil, eu me esperei a hora, me organizei mentalmente, fiz o que eu tinha que fazer, e quando eu sentei para redigir, eu me referi ao Brasil como se fosse realmente um ser, né? E fui enumerando várias coisas, né, que vêm. E quando eu terminei, eu vi que na maior parcela de tudo que eu coloquei, e eu coloquei tudo como eu exatamente penso, mas de uma forma muito humana, no sentido de não estar sendo uma cobradora. Estava evidenciando alguns aspectos que a gente tem na nossa história, como a questão da escravidão, a questão da gente ter a opressão dos povos primitivos que aqui viviam. Porque, veja bem, isso eu sempre questionei, se nós vamos, e eu termino a carta falando assim, para que a terra de Santa Cruz, né, chegue a ser a pátria do Evangelho, como eu tenho certeza que esse é o propósito, vai ter muito sofrimento ainda, porque o nosso processo histórico é muito doloroso. A gente tem uma forma de começar a nossa história de uma forma desrespeitosa. Então, hoje, quando a gente vê a indiferença das pessoas no tratamento entre brancos e negros, que para muita gente é mimimi, isso está arraigado a esse processo histórico nosso. Essa falta de percepção que a gente tem do todo, isso é só um exemplo. Então, eu vejo assim, a gente precisa, eu vejo muita gente falando agora em relação a essa pandemia, porque a gente precisa ter consideração com as pessoas da saúde, mas a pessoa não para um minuto em casa. Então, a pessoa verbaliza uma coisa, mas não para pensar no coletivo. E eu acho que a grande questão nossa é justamente essa questão da coletividade. Individualmente, a gente é uma beleza, bonitinho. Agora, quando o meu interesse, eu tenho que abrir mão do meu interesse por um todo, então a gente vê por que determinados candidatos no Brasil, gente, são eleitos? Porque são reflexos dos valores que nós temos. Eles não estão aí, eles não se deram ao poder, eles foram eleitos. E quando a gente pensa nisso, é para isso vir subindo com suco gasto, corroendo tudo, porque a gente acaba sendo conivente desse processo todo. Então, todos nós, direta ou indiretamente, temos uma parcela grande. Eu não sei qual é o grupo que nós somos de espíritos encarnados aqui, mas a gente vai ter que burilar muito. E esse é um processo. E talvez, eu não tenho dúvida disso, e eu falo isso, gente, desesperada, assim, intimamente. A pandemia no Brasil, ela está dentro desse processo. Nenhum outro país vai viver o que nós vamos viver, e que já estamos vivendo. E isso tem a ver com o processo de depuração. Então, a gente não pode, isso tudo, servir para a gente sair, ficar mais amargurado ou revoltado. É um remédio amargo, sabe? E eu não estou falando aqui do processo do desencarne, porque isso para a gente que é espírita é muito natural. Vamos desencarnar, isso é fato. Mas as cicatrizes dessa pandemia, elas vão ser avassaladoras, mas eles são processos também de aprendizado. Então, a gente para pensar no profissional que todos os dias convive num ambiente infectado e que emocionalmente se propôs a salvar vidas. E o que eles estão vendo são vidas sendo perdidas. Porque é um processo, a gente sabe que os números, eles são muito aquém. Então, se eles já são esse absurdo todo, ou eles são muito superiores do que está sendo mostrado. Então, é importante que a gente se coloque no lugar do outro, sabe, desse profissional. E eu acho que isso, sim, é vencer essa impiedade. É a gente realmente parar de fazer um discurso, sabe, que a gente quer uma
coisa verdadeiramente quando a nossa ação na prática é outra. Por exemplo, tem pessoas que ignoram. Aqui em Brasília foi feita uma festa esse final de semana, onde para entrar tinha que fazer o exame do Covid, saía lá, e muita gente naturalizando isso, achando que, não, isso é uma medida de prevenção. Mas, gente, quem de nós realmente entende isso como uma coisa natural? Né? A gente sabe que o Covid, ele vai, de fato, chegar para todas as pessoas, mas os mais pobres, eles são mais sacrificados, porque eles não têm recurso, eles não podem fazer isolamento, eles não têm lugar para se distanciar. E aí as pessoas vão dizer que isso, não, isso faz parte do processo. Não, gente, isso é falha do sistema humano, porque a justiça de Deus, ela vai chegar para cada um de nós. E nas escrituras tem, ai daquele que promova um escândalo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que promova o escândalo. Então, eu vejo muito essa omissão geral do mundo em relação a valores como os grandes escândalos. Eles são necessários, mas cada um de nós vai se responsabilizar pela parcela do escândalo que conseguiu escandalizar mesmo. Então, às vezes, essa noite quase não dormi. E se você me perguntar, eu estava com medo? Não, mas eu não conseguia relaxar. A ponto de eu falar, meu Deus, será que não estou perdendo a minha fé? Eu acho que eu nunca fui tão lúcida. Porque eu também não quero voltar para a casa espírita, que eu frequento, fazendo exatamente, sendo invisível para algumas coisas que despertaram no meu coração. A gente, dentro da casa espírita, precisa falar de justiça social, gente. A gente precisa falar de transfobia, a gente precisa falar de racismo, e a gente, às vezes, fica falando tanta coisa, que a gente acaba fugindo ao papel, porque a gente é uma escola também. Então, eu não sei, eu acho que dentro de mim tem muita essa energia transformadora. Não sei nem que caminho a gente deve seguir, mas do jeito que a gente vinha fazendo, não dá para ser. Então, eu vejo que vencer a nossa impiedade é a gente olhar coisas que estavam naturalizadas e a gente olhar e falar, não, desse jeito a gente não pode reproduzir, porque não é normal que uma criança de 5 anos que não tem vivência dentro de uma escala de valor, de subir e descer um elevador, seja colocado num elevador, alguém aperta essa criança para o 9º andar, e se você me explica que isso era só uma questão de resgate, isso, sabe, isso para mim não é real. Eu acho que o que existe muito é omissão. São valores onde as pessoas não cumprem com o seu papel, e aí essas questões vão passando, porque será que a gente só aprende com a dor? Será que um pouco de amor não faria esse espírito que estava lá naquela criança aprender um pouco mais? Então, assim, tem hora que eu fico parecendo que eu estou contra o movimento, mas eu não estou. Eu acho que eu nunca fui tão lúcida disso. É quando eu começo a questionar tudo que eu venho estudando, sabe? E aí eu vou ter que me aprofundar mais no livro dos espíritos, que eu acho que é o que realmente vai me dar. Só espero que eu tenha maturidade para fazer, porque das outras vezes que eu tentei estudar mais regularmente, não tive alcance, mas eu acho importante isso, que a gente pare de reproduzir algumas coisas que a gente vem, porque a gente vem alimentando a nossa impiedade mesmo. Eu não sei se eu me fiz entender. É interessante. Era nesse caminho que você estava pensando. É interessante a gente ver no próprio capítulo de hoje, né? Como ele é bem elucidativo em relação a algumas questões também. A gente tem um pedacinho lá, só antecipando um pouquinho aqui o capítulo, né? Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. Na realidade, o capítulo fala mesmo da questão da guerra de 1939 e tal. Mas, muitas vezes, qual é a guerra que a gente trava intimamente com a gente? Né? Nós temos muitas guerras. E não são essas guerras armadas. E aí, o início do parágrafo é com um Salústio dizendo: infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Então, toda vez que a gente tender para o mal, a gente vai pagar um preço bem alto em relação a isso, né?
A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, como a gente sempre fala aqui no capítulo. Boa noite, Cristiane. Boa noite, gente. Desculpa o atraso, mas eu estou aqui passando roupa, serviço de dona de casa. Então, mas vou ouvindo vocês, tá bom? Tá bom. Tá tudo bem com todo mundo, né? Graças Oi, Angélica, saudades, Tá meu. sim, Cris. Oi, Cris. Oi, Janice. Saudades de vocês. Também. Mas eu estou aqui ouvindo, tá bom? Tá bom. Então, alguém gostaria mais de comentar aí o capítulo do Evangelho, o item 5? Podemos passar, então, para o capítulo 41 do Nosso Lar? Sim, tá bem. Alguém gostaria de tecer os primeiros comentários? O que leu, o que achou? Perfeito. Quer comentar? Comenta, Wilson. Pode ser, Manuel. Manuel, comenta aí para nós. Convocado para luta. Parece que esse povo tá meio com preguiça hoje, né, de falar. Vamos começar alguma coisa aí para poder ver se esquenta as turbinas, né? Puxa aí, Bom, seu Pois bem. Você está convocado, seu Manuel. Vou fechar. Tá? Então, vamos lá um pouquinho, né? Então, o capítulo de hoje ele é um capítulo muito importante, não desmerecendo os outros, que todos são muito importantes, mas ele traz nós para uma realidade de hoje, né? Falando sobre a guerra, esse capítulo de hoje ele retrata o nosso mundo, o nosso Brasil, no ano de 1939, que é justamente o período da guerra, né? Nós estávamos em guerra, o Brasil estava em guerra, né? E então, se você trouxer esse capítulo de hoje para também os dias de hoje que nós estamos passando, nós também estamos em guerra hoje, né? Nós, por exemplo, estamos em guerra com um inimigo invisível que carece muito, muito cuidado, carece muita jeito de agir dentro desse trabalho, né? Só que o nosso inimigo de hoje é um inimigo diferente dos que estão vendo, mas causa os mesmos problemas que nós estamos vendo aí, né? Eu achei muito importante aquela subida do pessoal, do André Luiz aí, quando subiu, deixou as câmaras de retificação e subiu para o plano mais alto. Então, o que é? Esse, porque o nosso lar é uma extensão do sofrimento da Terra, ele é muito próximo, é o primeiro degrau da escada, né? Então, o sentimento, o que se sente em nosso lar é o mesmo que se sente aqui na Terra, só que lá já trabalhando para o bem, que é o que nós estamos tentando fazer aqui na Terra e não estamos conseguindo ainda, mas vamos conseguir, né? Então, quando eles subiram, que viram aquele rumor, aquela coisa lá, falando sobre a guerra, foi importante demais. Quando soou o trompete lá, aquela coisa, como se você estivesse no quartel, né? Aquele aviso dando, como se você estivesse no quartel. Quem serviu o exército, por exemplo, passou na troca de guarda o toque da trombeta, né? Então, é muito interessante essa parte aí, avisando sobre, de fato, o início da guerra que nós estávamos passando, né? Eu acho interessante demais que se nós for, só para levar nós lá nos capítulos anteriores, o capítulo 24 do livro também falou da guerra, né? Não sei se vocês estão lembrando aí, foi interessantíssimo o capítulo, quando conversando, André Luiz conversando com o Lísia, na casa dele lá, e aquele aparelho em cima da mesa, que naquele tempo, você calcula que naquele tempo era o rádio, era a televisão de hoje, né? Um aparelho que emitia o som e emitia imagem ao mesmo tempo, e falando da mesma situação,
falando também sobre o começo da guerra. E como se fosse uma colônia pedindo socorro sobre os problemas da guerra, né? Isso está no capítulo 24, que nós vimos, né? E vocês calculam que o André Luiz ficou meio assim, esbabacado de um aparelho daquele ali que emitia imagem e som ao mesmo tempo. Calcula-se que a televisão chegou no Brasil de junho de 1950, só para os ricos, né? Para poder se concretizar direito, teve mais 20 anos na frente. Calcula-se mais ou menos 20, 25 anos. Então, aqui para ele era uma novidade, um aparelho daquilo, né? Noticiando a guerra, e mais ou menos por aí. Eu gostaria que alguém falasse mais alguma coisa, no final talvez a gente tenha mais alguma coisa para falar sobre isso aí, porque eu gostaria de ouvir vocês aí sobre essa situação. Agora, esse despertamento do capítulo da guerra daquela época, e nós estamos em guerra hoje, foi uma coisa interessante fazer essa correlação do movimento de hoje e o que causa o problema. E o interessante também é que quando chegou a época, o momento do governador falar, que eles subiram para a praça lá e foi ouvir a voz do governador, o que ele pediu? Ele não pediu muita coisa. Ele pediu que nós não envolvesse os nossos pensamentos naquela situação, porque coisa ruim, pensamento ruim puxa coisa ruim. Isso aí nós já temos consciência de que pensamento é vivo e ele atrai coisa ruim se ele for ruim. Como o bom pensamento atrai coisa boa, mas nós ainda não sabemos nem pensar bom ainda, então por isso nós somos achacados de situações, dessas situações aí, né? Então nós não aprendeu a pensar bom, tem que pagar o pato. Mas o que eles que diz lá, a situação deles lá, foi essa, que nós não envolvemos esse pensamento, que hoje nós estamos vivendo essa situação no Brasil e no mundo, de pensamento de medo, essa coisa esquisita de jeito que está. Gente, amanhã é outro dia, deixa que se resolva. Não adianta nós ficar muito encabulado com o que está acontecendo. Vai acontecer, é um fato. Uma guerra foi um fato naquela época e trouxe consequências horrorosas. Mas a guerra que nós estamos nela agora também é essa aí. Agora, a conclamação que o governador fez, e eu acho ela muito justa para o momento de hoje, é que nós não envolva essa calamidade, essa situação nas coisas. Assim, mas o Manuel é insensível. Não, não sou insensível, não. O negócio é tirar esse pensamento de medo, de revolta que o povo está vivendo hoje, para ver se ameniza a situação de acumular pensamentos negativos. É só isso. Por enquanto, é só isso. Até logo. É aquela história, né, seu Manuel? Que não tem remédio, remediado está. Né? Então, nós precisamos aprender a conviver com as divergências. E vai passar essa fase de agora e vai chegar a outra. Então, né? Pois é, porque com certeza. Uma postagem no Facebook que a gente está sempre em guerra. A gente está sempre lutando. Tem sempre alguma coisa para dificultar, para fazer com que a gente cresça e evolua. Como nós não aprendemos a crescer e a evoluir com o bem, nós estamos passando pelas coisas difíceis. É gripe, é guerra, né? É um monte de revolução, porque nós precisamos aprender a crescer. E como nós somos espíritos imperfeitos, a gente só cresce apoiando. Eu queria pegar uma frase da Cris, agora que ela falou, sobre que a gente tem divergência, diversidade. Ontem eu estava conversando com os amigos, né, Michele, sobre essa questão. Esse dilema, para mim, está sendo um dilema ético assim, muito grande. A gente precisa respeitar a diversidade e aprender as pessoas que pensam diferente de mim. Mas e quando o outro que pensa diferente de mim, o pensamento do outro, que é diferente de mim, do meu pensamento, ele prega exatamente tudo ou tudo que vai destruir essa diversidade. E aí, eu vou respeitar a opinião do outro, só porque eu preciso respeitar, que ele diz que o negro que o preto tem que morrer, que o homossexual tem que morrer, né, que mulher tem que ficar em casa mesmo, e respeitando as ordens do marido.
né? É um pensamento totalmente diverso do meu, mas quando as pessoas estão falando sobre isso, para mim, na minha opinião, elas estão vindo de encontro a toda essa diversidade pela qual eu uso de respeitar. Eu preciso saber que elas são diferentes de mim, mas entende? Vocês estão entendendo o meu dilema? Eu respeito eles ou mando eles calarem a boca e faço, entendeu? Assim, então, o que eu faço, sabe? Porque a vontade mesmo, de verdade, como está dizendo, as memórias das células umbralinas, elas realmente elas trazem cenas assim, grotescas na minha cabeça. Tipo, de raspar a cabeça de um, tomar o sangue, sabe? Uma coisa assim, bem perversa, bem animalesca, bem primitiva. E aí eu fico pensando nisso, como respeitar aquele que prega o desrespeito. Vai, Michele. Pegando um gancho de um pouco que a Cris falou, o seu Manuel, eu acho que a gente vive algumas pequenas guerras durante tanto tempo, durante toda a nossa existência. Inclusive, no próprio capítulo, fala um pouco do Everardo, que é as 3 mulheres que eles observam, que uma grande guerra que a gente vive hoje é a questão do feminicídio, do estupro. Então, que ela fala da preocupação do Everardo voltar, morrer lá na Terra, né, e subir, e era uma perverso. Então, fazendo um comparativo do que a gente vive hoje, que são guerras tão na proporção do que eles estão contando no capítulo, nós vivemos pequenas guerras, uma proporção menor, mas que são guerras antigas e guerras muito pesadas, porque a gente fala de feminicídio, a gente fala de estupros, a gente fala de pedofilia, a gente fala de tantas coisas que são guerras tão perversas, e eles mencionam, eu não sei por que no capítulo eles fazem essa menção nesse trecho específico dessa mulher, que reporta exatamente a essas guerras que eu estou comentando com vocês. Enfim, é isso. Na realidade, o comentário é até muito prudente, né? Porque são várias lições. E essa lição, quando a gente tem a resposta de que ele não vai ascender ao nosso lar enquanto não passar pela região umbralina, para quitar os seus débitos, para aprender as leis de justiça e de amor divino, ali já é um alento para ela para que ela continue a ficar sossegada, que o mal não vai atingir ela antes de passar por um burilamento. E a gente vê no próprio capítulo uma outra lição que é belíssima. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando em campos de perseveridade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os grupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então, a gente não pode esquecer nunca que nós temos uma espiritualidade superior que está sempre se movimentando em auxiliar a gente. Então, assim, a verdade, ela prevalece sobre quaisquer condições. Quando a gente vê esse período de guerra narrado aqui no capítulo, a Alemanha iniciou um bombardeio à Polônia, a gente não vai poder esquecer nunca dos resgates individuais que cada um de nós passa e também dos resgates coletivos. Então, quando eu estou inserido numa comunidade, num país, eu participo do meu resgate individualmente, mas também no coletivo. E uma grande observação que a gente pode perceber nisso, se vocês olharem há tempos atrás a guerra da Síria, provocando aquele número grande de refugiados, quem foi um dos primeiros países a receber os refugiados? Foi justamente a Alemanha. Então, a Alemanha, como país, como nação, resgatando um débito seu de
de guerras anteriores. Então, dentro de um processo de justiça divina, nós sempre estaremos pautados no equilíbrio e principalmente na colocação do bem, do amor ao próximo. Deixa eu só pegar uma falinha, exatamente que isso o Wilson falou da Alemanha. Eu acho que a Alemanha é um grande exemplo para a gente. Ao invés do Brasil, que tenta apagar toda a sua história, a Alemanha faz um movimento contrário. Ela tem vários espaços para preservar a memória de todos os equívocos históricos que foram cometidos. Então, o estudante alemão, ele é esclarecido exatamente das mazelas que foram toda a questão do nazismo, do mal que foi provocado, e isso é um movimento que no Brasil a gente não faz. No Brasil, a gente sempre ainda tem, enquanto professor de sala de aula, que justificar perante um monte de pai, e aí eu vou usar o termo ignorante, não no sentido de menosprezá-lo, por que a gente está falando de ditadura militar? Porque às vezes a pessoa entende que a ditadura foi uma coisa maravilhosa, não é? Por que se fala a questão do negro, a princesa Isabel, ela fez um trabalho belíssimo, maravilhoso. Gente, o Brasil teve mais de 300 anos de escravidão. Dava tempo para se fazer um planejamento para que essas pessoas fossem absorvidas em alguma mão de obra, para não ficarem à margem desse processo todo. Isso não foi feito. Então, a gente tem que entender isso. É isso que, às vezes, me apavora um pouco, sabe? É que vejo que a gente ainda continua negando a própria história da gente mesmo, né? E isso, para mim, é quase que imperdoável, porque Deus dotou a gente de inteligência para isso, para que a gente vá lá, observe como é que um movimento que oprime as pessoas, como é que um movimento que... eu tenho uma amiga que o pai dela foi retirado da UNB, ele era estudante de medicina, ele nunca foi bandido, só que ele era uma pessoa aguerrida do movimento, como eu já fui. Eu já fui muito aguerrida nesse movimento. Eu, quanto estudante, quanto professora, no início, até os anos, comecei a aquietar o facho depois que as minhas filhas estavam grandes, sabe? Diminuir esse lado de ímpeto, de luta, ou melhor, fui suavizando a forma de lutar, porque eu era atrevida, era daquela mesmo que invadia espaço, e nem por isso eu era uma pessoa que sou merecedora de ser tratado, entendeu? Então, dá um cabo de um pai de família em nome de alguma coisa que acham que, não, é porque era uma época melhor. Melhor para quem, gente? É isso que a gente está... A nossa ideia de melhor, ela ainda é muito corporativa. Por que determinados políticos, eles são eleitos? Porque eles favorecem categorias profissionais. É um monte de gente votando em tal candidato porque ele vai favorecer bancário, o outro porque vai professor, o outro porque é isso. E aí a gente esquece do que seria o bem coletivo. E eu acho que esse exercício para a gente é um exercício que a gente precisa ainda burilar demais, sabe? Por isso que eu sinto necessidade da gente falar disso de uma forma, eu acho que mais lúcida, pegando os nossos elementos históricos e observando. A gente vê em algumas regiões de periferia, né? A gente vê em algumas favelas no Rio de Janeiro, o movimento de periferia do Rio cultural é belíssimo, é belíssimo. Eles se reuniram e deliberaram o seguinte: se o Covid chegar aqui, a gente está disseminado. Então, nós temos que nos organizar. Então, eles pegaram grupos e os representantes lá das quadras, a cada representante é responsável por 50 casas, para que eles verifiquem a temperatura dessas pessoas, verifiquem como está o andamento, porque eles sabem que se a coisa chegar lá, eles não têm espaço nem para isolar, nem para distanciar. Entendeu? E a gente vê que essas pessoas, elas não são vistas. Eu tenho para mim que a política adotada no Brasil é política de extermínio, sabe? Porque quando a gente analisa isso, que chance as pessoas... Em Belém, as pessoas da classe alta que se contaminaram estavam saindo de jatinho para ser tratada em outros hospitais. Entendeu? E isso é uma questão humana, não é uma questão, sabe? Eu acho que esse movimento é um movimento que a gente precisa ainda conversar bastante sobre ele. E Mari, pessoas, eu queria saber a opinião também de vocês sobre isso. Eu tenho visto muitas coisas sobre a transição planetária. Eu escuto muito o Geraldinho, que trabalhou com o Chico,
eu não sei qual a opinião de vocês, mas aí, ele fala muito, né? Ele fala do que o Chico falou e tal, e às vezes até eu penso, para me acalmar um pouquinho, eu fico pensando assim, se fosse Chico Xavier nesse momento, o que é que Chico Xavier falaria, né? Sobre essa situação no Brasil, enfim, sobre esse posicionamento. Eu fico sempre tentando pensar assim, que a gente vai pensar assim, se fosse Jesus aqui nesse momento, o que Jesus falaria? E aí eu fico pensando em Chico Xavier, né, que é o mais próximo de mim, assim, que eu mais consegui uma aproximação maior, né? Mas aí ele fala muito sobre isso, sobre que essa transição planetária vai realmente levar muita gente, né, vai desencarnar em muita gente, porque é parte do processo e tal. E aí mais outro dilema meu, que eu fico pensando, beleza, vai. Então, quer dizer, então libera todo mundo para a rua para trabalhar, para sustentar, para segurar a economia, já que vai morrer mesmo todo mundo, já vai morrer um monte de gente mesmo, então deixa como está, não vamos brigar pelo isolamento, não vamos fazer essa campanha, né? Fora Bolsonaro, porque Bolsonaro está pregando uma coisa que enfim. E aí eu fico nesse dilema. A gente aceita isso tudo com passividade, que acho que era aquela questão que a Mari fez mais cedo, entendendo que as coisas estão, né, que nada acontece sem esse aval, né, sem estar orientado pela espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo algumas coisas erradas, e aí, como é que eu me posiciono? Janice, eu vejo que são justamente nas crises que a gente consegue ver a índole das pessoas. O capítulo também mostrou isso para nós. Quando André Luiz faz a observação daqueles outros dois senhores andando, né? E aí o outro chama a atenção do Elvésio. Elvésio, esquecemos o meu programa para pensar em nossos programas. Aí ele está dando uma lição a respeito do egoísmo que cada um evidencia. Então, esses que pegaram um jatinho de Belém do Pará para ir se tratar em outra cidade, mostraram o egoísmo deles. Essa moça que fez a festa em Brasília, fez a testagem do Covid para os seus convidados, quando na realidade a gente mesmo, na própria saúde, não tem a testagem do Covid, a gente está vendo justamente essa individualização que as pessoas pensam em si, mostrando plenamente o egoísmo que cada uma tem. E sobre isso, Janice, a gente vai responder. Talvez esse motivo agora seja a separação do joio e do trigo, como a gente sabe que a transição planetária vai fazer. Então, a gente tem o encaminhamento de algumas pessoas que vão poder reencarnar na Terra e o encaminhamento de outras pessoas que já não têm mais a condição de encarnar na Terra. E esse é um processo da mesma coisa, da mesma condição quando a gente faz uma faxina na nossa casa. A gente vai faxinar a nossa casa toda ela mesmo ou vai usar aquela expressão limpar só onde dança o padre, varrer a sujeira toda para baixo do tapete? Nesse processo não há a menor condição de fazer isso. Ou você faz uma mudança geral, uma limpeza geral, ou você não faz. Não tem meio termo para a transição planetária, né? Você vai mudar uma condição vibratória do planeta Terra, onde nós não vamos mais poder ter a condição de viver em provas e expiações. Nós vamos para a regeneração. Regeneração, ainda existe o mal? Existe, mas já num número bem menor do que a gente evidencia hoje. E é um processo doloroso, infelizmente. Como diz também o próprio capítulo, a doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. Então, todo mundo que ficar em cima do muro,
nessas questões, está fadado a falir. Porque a gente, como egoísta que é, sempre faz a escolha pelo mais fácil. Nós nunca vamos trilhar o caminho mais difícil. O mais difícil é penoso, trabalhoso, exaustivo. Então, todos a gente vai observando buscar facilidades. Quando o seu Manuel falou do governador, é algo muito bacana de a gente observar nele, que na hora que ele chega para falar, ele dispersa todo o murmurinho, porque ele tinha uma condição moral na sua fala em que os outros se rebaixavam. A mesma condição moral que o Cristo tinha. O Cristo, quando abria a boca para falar, só cabia às outras pessoas escutar e entrar num processo íntimo de entender o que o Cristo disse. Mas a voz do Cristo tinha um valor moral, assim como a voz do governador, naqueles instantes de sua preeleição, pedindo para todo mundo se acalmar e continuando fazendo suas coisas, ele tinha um valor moral. Questões essas que nós observamos hoje, nós muitas vezes não observamos em quem são os líderes. A gente não encontra isso. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente entra num processo de não saber o que fazer, porque a gente não tem confiança nessas pessoas, né? Então, a força moral, ela existe e ela deve ser perseguida. Deve ser perseguida na individualidade, ou seja, cada um de nós, Sandro, Cristiane, Viene, Angélica, Janice, Michele, Alemão, Mariane, Wilson, todos nós temos que mudar individualmente para que aí a gente consiga mudar também no coletivo. Ninguém muda o outro, né? É o que, Cristiane? Ninguém muda o outro. Ninguém muda o outro. Ah, sim, não tem. A gente pode auxiliar nesse processo, né? É o que a gente vem tentando fazer em conjunto aqui no grupo de estudos, trocando ideias, trocando aprendizado, cada um opinando. Consequentemente, isso é uma troca de experiência que a gente está fazendo, né? Agora, mudar a Janice, mudar a Michele, mudar o Sandro, a gente não consegue. Nós temos um grande amigo do Lamana, o Cícero, um paraibano, que ele usa um jargão que é muito, muito, muito certo. A reforma íntima, a evolução individual, ela é intransferível. Eu não consigo crescer pelo seu Manuel, pela Michele. Eu só consigo crescer por mim mesmo. Agora, o que eu posso fazer é pegar os outros como bons exemplos e aí crescer em cima desses bons exemplos. Eu tô cada vez mais certa disso. Eu já estou convencida disso. Eu já nem quero mais ir para a luta. Ir para a luta armada. Eu estou fazendo uma luta mais interna, que dentro mesmo. Mas é isso, é porque faz sentido muito do que a gente estuda na psicologia social, né, falando sobre indivíduo e coletivo. E aí sempre tem esse caminho filosófico de que tudo que é individual é coletivo e tudo que é coletivo tem um individual. Então, se a gente acredita nessa dialética, a revolução dentro da gente, a reforma íntima, né, ela é realmente um caminho que também vai atingir a coletividade. Talvez de uma outra forma que a gente não entende, né? Eu fico pensando em Mariane, de todas essas conquistas que a gente já teve e também atrasos, a gente já teve muito por conta dessas guerras nas cidades, nessas lutas armadas, destrói, queima a delegacia, queima aquilo. Eu entendo tudo isso, para mim isso faz um sentido danado, né, do ponto de vista da resistência, mas eu, sinceramente, eu estou me questionando. Para mim são comportamentos ainda do século XVII, lá na primavera de 1848, 1700 da Revolução Francesa, que também teve essa mesma estratégia de ir para a rua, todo mundo gritar, quebra tudo, mata, aí tira a pessoa, decapita o rei, papai, vamos lá.
E aí eu fico realmente me questionando se esse é o caminho mesmo, né? E por me questionar, é que eu fico pensando que, concordando com isso, que essa reforma eu tenho que começar por dentro. Esses movimentos, eles servem muitas vezes para despertar outras pessoas, justamente aqueles indiferentes, né? Então, quando a gente se depara com uma questão social, uma desigualdade social, uma desigualdade racial, alguma coisa nesse sentido, a gente sempre vê acontecendo com os outros. Aí, quando acontece com a gente passa a ter outros olhos, porque a gente já não julga mais com olhos arredios, olhos de discriminação, o que está acontecendo com a gente. A gente passa a olhar com outros olhos. E aí a gente vai também de novo para o capítulo. Parece que a gente estava... a sintonia das nossas falas com o capítulo é um negócio impressionante. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Ou seja, mostra que a gente tem que ser partidário, assumir uma posição, para que aí a gente sirva, como eu já disse mesmo, muitas vezes, se o Cristo nos foi modelo e guia, nós também somos modelo e guia para as pessoas que estão próximos a nós. É lógico que numa escala muito menor, até pela nossa condição moral. Eu canso de falar muitas vezes com o Sandro, o exemplo com a Iviane, com a Mariane, do exemplo que nós temos no posto de assistência. Tem muitos jovens, tem muitas mãezinhas, tem muitos paizinhos que olham para a gente e tem em nós um referencial muito grande. Dentro da nossa limitação do que a gente exerce ali. Nós estamos anos-luz longe do Cristo. Mas longe num sentido de que um dia nós vamos alcançá-lo. Porque esse é o ideal de todos nós. Somos imagens e semelhança ao Pai, a Deus. Então nós vamos todos juntos a Deus. O crescimento é inevitável para cada um de nós. Seu Manuel, alguma consideração aí? Então, eu acho interessante, porque hoje eu estava vendo sobre esse capítulo mesmo, tem alguém que a gente sempre serve de preparo para a gente conhecer alguma coisa, então ele falou um negócio interessantíssimo sobre esse capítulo, que nós estamos comendo uma comida que vai nos fazer mal. Isso é no cotidiano nosso todinho. Isso é a comparação que ele fez, né? Então chega um ponto que essa comida vai fazer mal, ela vai causar uma indigestão, você vai ter que vomitar, vai ter que obrar, vai ter que dar coceira e tudo, para poder fazer a depuração. E eu achei muito interessante o ponto de vista que ele fez, a comparação que ele fez, dos momentos difíceis que o mundo, o planeta Terra, está passando. Quando dá para o lado de sofrimento, nós estamos acarretando essa situação, estamos jogando para fora essas situações difíceis que nós, como se fosse uma comida errada que nós comemos no passado. Sabe? Essa comida não é comida física, é uma comida psíquica, é o nosso proceder que fez mal para nós e um dia nós temos que pagar o preço. Né? Hoje, nós, em termos coletivos, nós estamos pagando o preço de uma coisa que nós ingeriu errado no passado. Todos nós. Então, nós fazemos parte dessa coletividade. Cada um individualmente, e o individual de cada um se torna uma coisa coletiva. Porque ninguém é um individual só. Ele é individual até um certo ponto. Mas nós todos somos seres coletivos. Então, isso aí que está acontecendo no planeta, essa rebuliço, essa ebulição que está acontecendo, isso aí, a comparação que ele fez, eu achei muito interessante, com uma comida que você come errado e depois você tem que jogar para fora os efeitos daquilo que te fez mal. É só isso. Se tiver mais alguém que tiver alguma coisa para falar, fica à vontade, que é a ideia.
Não precisa falar mais nada, né, seu Manel? Então. Perfeito. É perfeito. E nós vemos essa depuração, ela acontece de tempos em tempos, né? Algumas delas acontecem com guerras, e essa veio de uma forma para não ser na dor, para ser na nossa reforma, no melhoramento de todo mundo. Ou seja, nós estamos em casa, nós estamos mais ligados à família, nós estamos mais ligados a coisas que muitos de nós esquecemos. A gente não tinha tempo para fazer uma coisa, não tinha tempo para fazer outra. Então, não foi uma guerra que veio dessa vez para fazer uma depuração, como diz o seu Manuel. Foi um amigozinho ali, invisível, né? Como a gente teve no estudo da crise, do livro Calma, né? Então é nesse momento de problemas que a gente tem que saber para que lado ir, o que fazer e como fazer, né? O mais importante é o como fazer. Como que a gente pode fazer? Sendo exemplo do que foi feito até hoje por todos que vieram antes, como Jesus, como os apóstolos, como tantos outros, Chico Xavier, como Maria de Madalena, como Irmã Dulce, como Gandhi. Então, não nessa proporção imensa que a gente está um pouquinho distante deles, mas nem tão longe assim. Estamos mais perto do que longe, né? Então a gente tem que ser exemplo. Devemos tomar uma posição, Janice? Eu acho que sim, mas uma posição cautelosa, uma posição que a gente tenha um zelo no que dizer para o próximo, a hora certa de entrar, né? Não entrar numa discussão simplesmente por não concordar com o que o outro diz. Às vezes o calar é melhor e as nossas ações valem muito mais do que 1000 palavras, né? Então a gente consegue entrar numa guerrinha sem guerrear. A gente entra ali devagarzinho, igual comendo papa quente. Vamos pela beiradinha, que a gente chega lá e come tudinho. Era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que alguns questionamentos eles são muito importantes de serem feitos, né? Até para que eles possam pautar as nossas decisões em relação a algo que a gente vai fazer, em relação ao próximo, ao que disse, ao que não disse. É se colocar na figura de Jesus e fazer o interrogatório. Se Jesus estivesse nesse dilema, nessa situação, como Jesus sairia disso? O que Jesus falaria? O que Jesus pensaria? O que Jesus indicaria? Porque aí a gente vai cair no seu grande ensinamento, né? Amarás a teu próximo como a você mesmo. Quando Jesus pede para amar ao próximo, ele pede para amar primeiro o próximo, depois amar você. E aí, nesses interrogatórios, a gente tem muitas questões de pautar. Vamos supor um caso de homofobia, um transexual. Jesus repudiaria ou Jesus amaria esse filho, esse irmão? O que Jesus pensaria? Amaria? Pronto. Então, é o meu dever amar esse irmão. Se tem alguma diferença em relação ao que vive, como vive, isso é uma questão de que leis divinas vão reger e vão ter o discernimento. Então, não cabe a mim julgamentos quando eu mesmo não tenho a capacidade de julgar, né? Wilson, eu penso. Eu me lembrei agora de uma coisa. Eu assisti a live do André Figueiredo com esqueci o nome dela, que fala sobre a espiritualidade dos animais. E aí lá eles estavam dizendo, né, que nós estamos para os animais assim como os anjos estão para a gente.
em termos de evolução, né? E aí eu fiquei, agora estou falando, me veio uma imagem na cabeça. Quando eu vejo os meus gatos brigando, se engalfinhando e tal, por causa de território, enfim, por causa do mesmo prato de comida, quando tem outros pratos, tem 3 pratos, um prato para cada um, mas eles ficam brigando por um prato só. E aí eu vou lá, né, com todo amor, tiro da briga e continuo amando todos os dois, né? E fico lá se estranhando durante muito tempo, adoro. Mas eu compreendo eles. Aí eu fico pensando, eu acho que Jesus deve olhar para a gente nesse sentido, né? Olhar assim, se guerreando, brigando um com o outro, assim, oh, que besteira. Tem outros pratos de comida do lado, né? Ele só está vendo um prato de comida. Me veio essa imagem agora dos gatos, aqui, quando eu fico olhando para os gatos. Ele deve olhar para nós assim, que nem você colocou a mão na testa e falar assim: ei, meus cabeçudinhos, cabeçudinhos. Tá à toa, né? Acho que é à toa, que é besteira. Segue em frente. Esses meninos não aprendem. Gente, olha isso, o Manuel com o gato dele também. Aí. Gente, mais algum comentáriozinho aí? Alguém queria falar? Eu gostaria de falar só um pouquinho, não é nada sobre o capítulo, não é nada sobre. Eu gostaria de falar sobre o andamento desse trabalho, o quanto que esse é importante. Você observou que cada um de nós tem uma cabeça, acha alguma coisa dentro do capítulo para poder trazer para a realidade nossa? Olha que maravilha que é esse trabalho. É importante demais da conta essa busca, cada um trazer buscar para a realidade dentro do capítulo. Porque essas obras de André Luiz, não só as obras de André Luiz, mas qualquer obra de peso dentro da doutrina espírita, ela busca a realidade de hoje. Se você buscar dentro de uma obra que foi escrita há tantos anos, ela traz a realidade de hoje. Né? E nesse garimpo que nós fazemos aí, cada um garimpa uma coisa, outra, e no final, quando chega no final, igual está chegando aqui agora, soma um tanto de ideia importante. Então, só gostaria de levantar essa hipótese aí. Cada um traz uma fala e tudo. O Sandro, por exemplo, falou pouquinho, mas falou com muito peso, com muita garantia daquilo que ele achou e tudo. É importante demais da conta. É só isso, é só levantar essa coisa, para ninguém não se sentir muito egoísta, mas se sentir real dentro do ambiente que nos proporciona. Obrigado. Angélica, você queria falar alguma coisa? Seu microfone está desligado. Clica na tela e aperta o microfonezinho, Angélica. Escreve lá no grupo. Ai, pronto, conseguiu. Wilson, oi, tá me vendo? Estou vendo e ouvindo. Pegando aqui um gancho nessa pandemia, no Covid, eu estava comentando com o meu companheiro que Deus é tão perfeito que Ele coloca uma maneira de você evitar, não é aquelas disseminações doentias, como a gripe espanhola. Tem uma opção. Se você se cuidar, se você tiver um alquinho para passar na mão, e você pode evitar isso. Então, na Covid, eu pelo menos, eu vejo esse lado bom. Você estando em casa, você está ajudando eu que posso ficar em casa, né? Que eu sou aposentada. Então, eu estou vendo aqui o lado bom dessa pandemia. Porque se fosse assim, uma coisa muito radical,
todo mundo vai ficar doente, vai ser disseminado no mundo inteiro, seria uma coisa mais forte, mais cruel. Mas a pandemia veio para nós refletirmos, para sermos mais humanos, para termos mais atitudes, né? Como diz o nosso capítulo de hoje, né? Para irmos à luta. É isso. O seu Manuel lembrou lá do capítulo 24, né? E eu lembro, inclusive, uma explicação que o seu Manuel deu nesse dia, que ele falou que quando, muitas vezes, existe a guerra no processo de nações, isso faz com que cada nação, às vezes, fique com mais raiva daquele povo, daquela nação, daquela religião, nesse sentido. E a gente observa a pandemia justamente numa linha contrária a uma guerra sangrenta. Ela se instalou em todas as nações, em todos os povos, independente de ser rico, de ser pobre, de ser branco, de ser preto, de ser indígena, amarelo, independente disso. Ela veio num processo de igualdade a todos, para que a gente aprenda a lição. Muito me preocupa em relação a essa aprendizagem, porque se nós não fazermos o nosso dever de casa, infelizmente, nós teremos que preparar o nosso lombo para uma maior. Na Gênesis, no seu capítulo 18, já existe essa advertência dos espíritos superiores que codificaram a Gênesis para Kardec. Eles afirmam, caso não seja aprendida a lição, virá uma outra lição mais forte para que a gente aprenda. É aquele mesma história do menino que tinha dificuldades em interpretar problemas. 2, 3 problemas iam ajudar ele? Não. A professora de matemática passava uma lista grande de problemas até que ele ficava afiadinho nos problemas, né? Então, como você falou, Angélica, é um processo de a gente ver as coisas boas. Tem lado ruim? Tem lado bom? Tem também. O Sandro, ele tem uma questão particular que é muito louvável. No Instagram e no Facebook dele, ele só posta as coisas positivas a respeito do coronavírus. Quantos se recuperaram, quantos países estão desenvolvendo a vacina. Consequentemente, o que o capítulo mostra hoje, não vamos vibrar em ondas negativas, vamos vibrar em ondas positivas, né? Existe um estudo científico que tem mostrado que as pessoas que trabalham de uma forma positiva, com distribuição de alimentos, com distribuição de cestas básicas, tem pouquíssimas pessoas que foram contaminadas, porque elas vibram num padrão muito maior do que vibra o coronavírus. Então, o coronavírus não pega nessas pessoas. Talvez esses sejam aprendizados que nós devemos ter. O que eu preciso fazer? Agora, não é um exercício fácil. Eu confidencio para vocês, sexta, sábado, domingo, me deu uma tristeza, uma aflição, uma angústia, e a Mariane falando comigo, fala, você está diferente, você está triste, fala, chora, desabafa. E assim, eu acho que diante desses processos, todos nós vamos ter um momento alto, vamos ter um momento baixo, vamos ter um momento de se condoer com aqueles que estão perdendo seus entes queridos, né? Mas a gente precisa sobressair a isso, né? E melhorar a nossa vibração. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que o coronavírus é a comida que nós comeu errado, que eu acabei de falar agora mesmo, né? Eu acredito que sim. Então agora ele tem que dar um jeito de sair, porque ele comeu errado, tem que sair fora. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Gente, mais um comentáriozinho, ou podemos partir para a nossa oração?
Janice, você faz a nossa oração? Meu Deus! Eu estou visualizando boas vibrações aí na sua casa. Eu não sei não. Agora eu fico com vergonha. Para falar muito, eu falo que sou. Mas não vai ter a coisa da água também? É só pedir para colocar o remédio na água. Mas se você quiser, outra pessoa faz, Janice. Pode ficar sossegada. Eu prefiro. Eu ainda estou com essas vibrações baixas da indignação. A Mariane vai fazer para nós, então. Obrigada. Vamos serenar o nosso coração, possamos encerrar a atividade desta noite. Que todos os questionamentos que aqui foram feitos sejam por cada um de nós pensados, repensados. Vamos enxergar o que precisa ser visto, vamos ouvir e valorizar uma opinião que é diversa à nossa, porque dessa forma vamos nos esclarecendo, e esse é o processo da doutrina, que nós possamos ser espíritos esclarecidos, e o esclarecimento significa se colocar no lugar do outro. Que Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, médico devotado, que faz um trabalho belíssimo no plano espiritual, que coordena as equipes socorristas, que intui as equipes de médicos, cientistas, todas as pessoas que direta ou indiretamente estão envolvidas para suprir espiritualmente as lideranças dos hospitais, dos postos de saúde, que os postos de saúde do plano espiritual tenham uma energização com os planos materiais, que possamos abastecer os nossos hospitais, não somente de recursos materiais que são essenciais para o tratamento da doença, mas também de otimismo, de boas vibrações, de senso de justiça, de empatia, de piedade, mas acima de tudo de justiça social, justiça divina. Cada um de nós é fonte de amor, que possamos despertar em nós mesmos aquilo que está adormecido. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.